Cantares, capítulo 4. Cantares, um livro tão lido para casais, tão de forma íntima. E hoje nós vamos ler na ótica da Igreja de Cristo. Amém? Verso 1, 4, verso 1. Você é linda, minha querida. Como você é linda. Seus olhos por trás do véu são como pombas. Seu cabelo é como um rebanho de cabras que desce pelas encostas de Gileade. Capítulo 5, verso 1. Entrei em meu jardim, minha amiga, minha noiva. Recolhi mirra com minhas especiarias, comi meu favo com mel, bebi meu vinho com leite. Capítulo 6, verso 3. Eu sou de meu amado, e meu amado é meu. Ele pastoreia entre os lírios. Verso 4, capítulo 6, verso 4. Você é linda, minha querida, como a bela cidade de Tirza. Sim, é linda como Jerusalém, majestosa como exército com bandeiras ao vento. Verso 10. Quem é essa que se levanta como o amanhecer? Bela como a lua, brilhante como o sol, majestosa como um exército com bandeiras ao vento. Essa, meus irmãos, é a Igreja de Cristo. Essa é como Jesus vê a Igreja de Cristo. Eu não sei vocês, mas eu já me decepcionei com irmãos. Eu não sei vocês, mas eu já fui machucada, assim como também já machuquei, irmãos. Só que a gente tem medo de escândalos, a gente tem medo do que pode acontecer com o nome de Jesus quando algo vergonhoso acontece na igreja, sabe, Tony? E eu tenho algo a dizer que foi como uma espada assim no meu coração e uma certeza que fortalece a nossa fé. É que o nome que o Senhor deu a Jesus, ele é inabalável. E a noiva de Cristo prevalece. A igreja de Cristo prevalece. As portas da igreja prevalecem. Nós podemos nos decepcionar, e eu vou te dizer que é uma coisa muito boa nós nos decepcionarmos, sabe, pastor Gemerson? E eu tenho aprendido isso porque nas nossas fraquezas que o Senhor nos aperfeiçoa. É quando somos fracos, é quando somos pecadores à vista dos outros, porque nós somos ótimos em fingir. Nós somos ótimos em colocar máscaras. Só que quando a gente, tu veio, né? Só que eu ia botar, né? Eu ia lhe pedir para ministrar, né? Aí você disse que não ia estar na cidade. Nós somos ótimos em fingir. Nós somos muito bons em dar desculpas. E a noiva de Cristo, para Ele, é perfeita. Ela é linda, majestosa como um exército e suas bandeiras. E um exército nunca está desarmado, está? Tem como um exército hastear sua bandeira e ele está sem espada, sem escudo? Não tem. Vamos para os dias atuais? Tem como estar sem o seu escudo, capacete, colete, arma? Não tem. E a noiva de Cristo, ele relata isso, é escrito isso, porque é como Jesus a vê, não como nós vemos. E nós precisamos ter essa atenção em não achar apenas que a noiva de Cristo, ela pode ser perfeita para Cristo, mas que na caminhada como irmãos, como membros de um só corpo, um afiando o outro, um ajudando o outro, um discipulando o outro, é que nós vamos chegar à estatura de Cristo. Varão perfeito. Não tem como o Senhor derramar, e eu falei, eu acho que isso na quarta, não tem como o Senhor derramar dos mesmos dons sobre uma pessoa só. Não tem como o Senhor fazer isso, porque a intenção de Cristo nunca foi que houvesse um super-herói, um super-homem,
É tanto que na palavra do Senhor, Ele não esconde os defeitos do seu povo, daqueles que Ele escolheu. Jacó, enganador. Ele fala que a esposa, a amada de Jacó, Raquel, ela pega os ídolos da casa do seu pai e esconde. O Senhor não esconde que Abraão mentia. Ele chegava nos lugares e dizia que Sara era sua irmã. Não era total mentira, porque realmente era. Por parte. Mas ele permitia que ela fosse levada por outros homens para que houvesse casamento. E era aí que o Senhor entrava no meio do negócio e dizia, não pode. Espera aí, deixa eu ajustar as coisas. Porque Abraão, mais uma vez, você não ouviu. O Senhor, Ele não esconde que um Pedro nega Jesus 3 vezes. Mas depois o próprio Jesus diz, sobre essa pedra lançarei a minha igreja. Não é sobre o Pedro, mas sobre o que ele diz, que Jesus é o Filho de Deus. Não sobre Pedro, mas pelo que ele fala, pelo que ele testifica, que ele diz, foi o Espírito que te revelou isso, Pedro. Como uma grande macrocélula, como fomos convocados hoje, a mensagem é uma só. Precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Nós estudamos sobre a carta de Efésios, a carta à igreja de Efésios, que está lá em Apocalipse 2. A primeira igreja em que o Senhor Jesus entrega a carta a João, para João enviar aos anjos da igreja, que são os pastores da igreja. Diz que as estrelas são os pastores, os anjos, e os candelabros que estão na outra mão são a igreja. De que serve um candeeiro, John, se não for para iluminar? Por isso a palavra do Senhor diz que as igrejas são os candeeiros. Porque nós somos lâmpadas para essa terra. Nós temos que ser luz. As nossas obras, elas têm que falar mais alto. Até do que os nossos defeitos. Porque quando nós falamos de Abraão, nós dizemos que ele foi o pai da fé, não da mentira. A ponto de o Senhor pedir Isaac e ele subiu um monte com lenha, com o cutelo e Isaac. Quando nós falamos de tantos outros heróis da fé, nós não falamos dos defeitos, nós falamos das características que os fizeram ser escolhidos, da obediência deles ao Senhor. Como a igreja de Cristo, nós precisamos olhar com mais amor uns para os outros. As nossas células são pequenos grupos que, na biologia, me ajuda aí, Lúcio. São átomos que formam células, células formam tecidos, tecidos formam órgãos e órgãos o corpo, um sistema. E aí nós fazemos parte de um corpo. Corpo humano, glória a Deus. Então, as nossas células, elas precisam estar saudáveis. E a saúde no corpo de Cristo é algo primordial para que a igreja do Senhor seja santa. Se há saúde nas células, se elas estão oxigenando, transportando o que precisa transportar, o corpo será santo. Por isso a diversidade de dons, por isso que a mão precisa do pé, o pé do joelho, o joelho do tronco. Por isso nós precisamos uns dos outros. E quando o Senhor Jesus fala nessa metáfora do corpo, dos membros, Ele diz que ninguém se sinta melhor do que o outro. Não pense de si mesmo além do que você é. Quando disserem, houve uma fofoca, falaram isso e isso de mim, não se sinta magoado. Pense, eu sou bem pior que isso. Porque, meu irmão, se passasse nesse telão tudo que a gente pensa, Tina,
Não tem uma história que diz que no fim dos tempos vai ter um telão e todo mundo vai ver o que você fez, vai passar, né? Graças a Deus eu não vi isso na Bíblia. Oh, Jesus. Como é, meu irmão? Pois é, o mar do esquecimento virou o telão, né? Virou um telão. Gente, misericórdia, Jesus, não permita. Lá em Apocalipse, todas as cartas que o Senhor direciona à igreja, Ele diz: eu sei das suas obras. Eu conheço as suas obras. Eu sei de tudo o que você faz. E isso não é para trazer medo. Isso é para dizer que o Senhor vê. Com Agar é a única mulher na Bíblia, a única pessoa, vamos generalizar, homens e mulheres, que diz é o Roy. Não é, pastor Jamerson? O Senhor me vê. E ele vai testificar isso em Apocalipse com as igrejas, dizendo: eu vejo tudo. Eu vejo tudo. Nós precisamos até nos decepcionar, para que nós vejamos que não é uma igreja santa que está na terra, mas em busca da santidade. Falamos santa porque ela deve ser separada. Precisa estar nessa busca constante. E nós precisamos desfazer algumas máscaras que o mundo acha que nós temos, que é de ser santarrões, donos da verdade. E quando a gente for discipular, consolidar alguém, a gente precisa dizer: lá tem muita gente mentirosa. Lá tem gente que ainda bebe escondido, fuma escondido. Tem muita gente em pecado, mas uma coisa tem em comum: todos creem em Jesus como o único Senhor e Salvador, estão em busca do mesmo propósito, leem a mesma Bíblia e creem na mesma coisa. Não tem ninguém perfeito, mas de onde Jesus vê, Ele já vê a sua noiva pronta, limpa, adornada. Ele já vê a sua noiva impecável, perfeita. E nós precisamos nos colocar nesse lugar de ajuste no Senhor, para que quando Ele olhar para nós, não sejamos hipócritas. Senhor, o Senhor sabe que eu sou bem pior do que isso que falaram, mas eu estou aqui rendido para tentar mais uma vez. Senhor, eu sei que eu não sou perfeito, perfeita, mas por favor me ajude. Porque se tem uma coisa que nós conseguimos ver com clareza na palavra do Senhor, porque Saul foi destituído rei, Davi foi levantado rei. Samuel vira para Saul e diz: eu já escolhi alguém melhor do que você. Eu já escolhi outro no qual o meu espírito está sobre ele. E muito provavelmente Davi não tinha nem nascido. Quando o Senhor reprova Saul, muito provavelmente pela cronologia, no tempo que Saul reina, para a idade de Davi, quando ele derrota Golias, Davi não tinha nem nascido. E sabe que eu me peguei esses dias lá em casa pensando em mim, Rafa, Caleb, como família. E eu disse: Senhor, será que o Senhor nos juntou para ter Caleb? Ou será que nós nos juntamos por causa de Caleb? Para que ele nascesse. Porque o Senhor vê lá na frente. Herança do Senhor são os filhos. E deixa eu te dizer que eles, a nossa casa, a sua casa, é a sua primeira célula. Muitas vezes nós apontamos os erros dos nossos líderes, mas dentro da nossa casa, que nós temos o dever de cuidar, de orar, de discipular, nós não estamos fazendo aquilo que o Senhor confiou em suas mãos.
Nós precisamos, em nome de Jesus, ter olhos abertos, parar um pouco de apontar o dedo. E eu falo isso a partir de mim. Por isso que eu digo, se passasse aqui no telão tudo que eu penso, misericórdia. Deus tenha piedade. Oh, irmão, pior a situação não. Precisamos enxergar a igreja de Jesus como Ele vê. Mas não é fácil. Porque para nós, o que nos impacta muito mais é as coisas negativas que acontecem do que as boas. São as lembranças ruins que geram janelas killers. São chamadas, o neuropsiquiatra Augusto Cury, ele fala sobre as janelas killers, que elas são criadas, abertas e ativadas mediante um trauma, mediante uma dor, uma experiência ruim. E nós precisamos estar atentos com isso desde os pequeninos. Muitas vezes você não sabe porque alguém mudou com você, porque você está tendo dificuldade de consolidar e discipular alguém. Pergunta o que aconteceu. Para um pouco e tenta entender o que foi que aconteceu, porque muitas vezes esses traumas, essas coisas negativas que nos marcam muito mais do que as boas, elas têm a capacidade de mudar o nosso comportamento. Elas têm essa capacidade. Essa noite, Caleb, ele deu febre, desde sábado que ele não está bem. E aí eu fui dormir no quarto dele, para que Rafa descansasse no nosso quarto. Eu fui para o quarto de Caleb e dormi com ele na cama auxiliar de baixo. Meu irmão, se tem uma coisa que eu tenho medo, eu não tenho mais medo, mas eu não gosto, é de boneca. Tenho um trauma de boneca. Por conta do filme Chuck, que na idade de Caleb eu assisti. Logo quando lançou. Tava uma galera lá na cidade de Pau a Pique. E a gente tava passando férias, e essa galera foi assistir, eu pequenininha fui assistir também. E nunca mais eu quis saber de boneca. Acontece que mesmo depois de grande, não me deixo no ambiente com uma boneca. Sozinha não. Eu tenho a impressão de que para onde eu vou, ela me olha. E aí essa noite, na hora que eu deitei com Caleb, que ele dormiu, meu irmão, aí fez umas voadas bem assim. Tchurum! Ai, sangue de Cristo tem poder. Pai, repreende. Tchurum, tchum. Aí eu disse, é aquela espada de Caleb. Só que ela vai zoada com movimento. Essa bicha não fazia mais zoada. Caleb brincava e não fazia mais zoada. Mas ontem, resolveu fazer. Tcharam! Aí eu orei. Senhor, repreende em nome de Jesus. Pai, eu estou tão cansada que eu passei o dia lavando toalha, dando remédio a menino, fazendo comida. Senhor, repreende em nome de Jesus. Não permita nenhuma manifestação demoníaca, porque eu estou com sono. Em nome de Jesus, amém. Dormi. Não fez mais zoada. Quando eu acordei, geralmente a gente está acordado às 6:30 para 7 horas. Quando foi 7:30, como quem disse, passou da hora, agora eu posso te incomodar. Tcharam! Tcharam! Agora eu achei essa espada, meu irmão. E eu bati, arrastei guarda-roupa, subi em cima de armário e não achava a espada. Mas quando eu achei, virou pó. Porque uma coisa que eu tinha medo, não tem aqueles bibelô que dá corda? Eu disse, se eu não quero, eu ganhava e eu dava. Porque uma coisa que eu tinha medo era aquele no meio da noite, fazendo... Eu dava, eu odiava. Uma coisa manequim com cabeça, outra coisa que eu odeio. Misericórdia. Sangue de Cristo. Vamos abrir a palavra do Senhor em João 10. Ai, Satanás sujo. Gente, foi de surpreender. Quando foi às 7h30 em ponto, ela voltou a zoar. E ela estava embaixo de uns brinquedos.
que não tinha como ter movimento para ela zoar. E eu peguei ela, mexia e não doava. Ah, Jesus. Amém? João 10, todos abriram? 10, 1. Verso 1. João 10, verso 1. Eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas reconhecem sua voz e se aproximam. Ele chama suas ovelhas pelo nome e as conduz para fora. Depois de reuni-las, vai adiante delas e elas o seguem porque conhecem sua voz. Nunca seguirão um desconhecido, antes fugirão dele, pois não conhecem sua voz. Amém? Vamos pular para o verso 6. Continuar, né? Os que ouviram Jesus usar essa ilustração não entenderam o que ele quis dizer. Por isso, ele a explicou. Eu lhes digo a verdade. Eu sou a porta das ovelhas. Amém? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus nos leva para a porta estreita. E ele diz que ele é o pastor e ele ainda diz que ele é a porta. Eles não entenderam o que ele quis dizer, pastor Gemerson, e eu fui pesquisar o porquê de Jesus ter usado isso e eu descobri que a profissão de pastor não era bem vista. Porque eles lidavam com animais mortos. Pela Torá, eles eram impuros. Eles ficavam longos períodos fora de casa. Então, eles não iam à sinagoga. Eles não ganhavam bem, porque provavelmente os pastores de ovelhas, já no tempo de Jesus, eles eram como criados. Só que o evangelho, ele é loucura. O evangelho, ele não veio para satisfazer o ego de ninguém. Pelo contrário, a palavra do Senhor é muito clara quando ele pede renúncia total. Deixa tudo e me segue. Toma a sua cruz e me segue. Então eles não entendiam como um rabi, como um mestre, poderia estar dizendo que ele era o pastor. Mas quem amava as Escrituras ia lá para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Então eles não entendem como Jesus ele está dizendo: eu sou um pastor, cuida das ovelhas, quem me segue entende a minha voz. Porque eles estavam pensando, como ele está se comparando a algo tão baixo, pequeno. E por Jesus ser a porta, nós vamos entender porque Paulo, quando ele está viajando pelas igrejas, ele diz: para os gentios eu fui falar aquilo que o Senhor me confiou, as boas novas, e eu abri a porta da fé, para que eles passassem por ela e crescem. Cristo. Nós vamos para Apocalipse e João está na cela e ele diz que alguém toca o ombro dele e quando ele se vira, ele vê alguém de cabelos brancos, olhos como chama de fogo, suas vestes resplandecentes, seus pés de latão reluzente, da sua boca sai uma espada. E aí Jesus diz: passe pela porta. A porta sendo Jesus nos traz a ilustração de que a porta ainda está aberta, porque todos nós podemos nos achegar a Ele. Ainda podemos abrir essa porta e passar por ela. E apresentar a outros esse caminho. Nós vamos para Mateus 28, 19. Pode pôr, Carlos, por favor? E tem um imperativo para a igreja: fazer discípulos. E nós precisamos voltar a relembrar o motivo de nos reunir todas as terças.
Nós precisamos voltar a nos reunir com um propósito. Precisamos voltar. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode passar. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Isso é voltar ao primeiro amor. Sabe, quando a gente se converte, que a gente não se contenta de felicidade, porque a mudança em nosso ser é tão grande, que a gente quer sair falando para todo mundo. Laís, olha Caleb, por favor. E a gente tem vontade de que todo mundo esteja na igreja naquele próximo domingo, porque o que Jesus está fazendo na sua vida é maravilhoso. A gente tem esse amor, essa paixão por Cristo, que se a gente pudesse, a gente arrastava as pessoas para cá. Mas depois nós vamos nos acomodando. Nós precisamos voltar a discipular, como lá em João 3 fala, na carta de João, né, na terceira epístola de João, ele vai falar para seu amigo Gaio, ele vem dizendo o que um dos irmãos que se dizem irmãos de Cristo está fazendo contrário ao que é pregado. E ele vem advertir, vem dizer que não recebem mais os irmãos como deveria, não os ajuda com o sustento, não os recolhe em casa uma boa hospitalidade, ele é mentiroso, ele escolhe os melhores lugares, ele quer dizer quem pode, quem não pode fazer tal coisa na igreja, e ele vem apontando os defeitos daquele irmão para que haja ajuste na igreja. Nós precisamos voltar e dizer a Nayara, você está errada. Precisamos dizer, ei, eu estou indo aí tomar um café na sua casa. Percebi que você não está bem. Às vezes a gente vai dizer, está tudo bem, na família está tudo bem, e no trabalho está tudo bem, essa pessoa pode estar mentindo? Não. Mas às vezes, quando você parar e realmente, eu te percebi. Eu percebi, Érica, que você não está bem. O que é que está acontecendo realmente? Porque às vezes ela não está nem percebendo, mas está afetando ela. Precisamos ser intencionais no discipulado. Nós precisamos ser intencionais na consolidação. Se for preciso ter dia e hora marcado, lugar marcado, que tenha. Vai ser na igreja, todo dia tal, tal hora tal. Toda dúvida que você tiver referente à Bíblia, leva para a gente fazer. Esses dias eu peguei Laís e Lucas não estão aí não, né? Aí Laís estava lá na casa de Fernanda, eu fiz, sim. Agora me conta aí, como foi que vocês se conheceram? Ela, eita, meu Deus, um discipulado agora. Eu disse, calma mulher, eu só quero saber de sua vida. E às vezes assim a gente vai entendendo o porquê de algumas ações, reações. É na conversa, no olho no olho. Jesus escolheu 12, falava para multidões. Mas 3 via Jesus orar. E ainda assim, dormiam. Mas esse que eles escolheram, que Jesus escolheu, a palavra do Senhor diz que eles se tornam coluna da igreja. Porque quem é a pedra, o alicerce é Cristo. E eles se tornam colunas da igreja, referenciais. Eles se tornam algo importante para a igreja. Por isso nós não podemos olhar para a igreja de Cristo apenas e ver defeitos, se Ele mesmo, que vê tudo, é capaz de dizer que somos linda. É capaz de dizer que somos gloriosa, majestosa. Precisamos voltar a ter expectativa, Carla, com a volta de Jesus. Meu irmão, eu não quero que você fique. Corrija a sua ação. Corrija a sua atitude. Precisamos ter os nossos olhos novamente fixos em Jesus. Sabe, João lá na ilha de Patmos, preso. O Senhor está entregando as cartas a ele. E diz que
Quem pode abrir os 7 selos? E aparece um cordeiro. Como que foi sacrificado? Quer dizer, com marcas, Carla. Um cordeiro com marcas. Só ele pode abrir os 7 selos. Porque se ele tem marcas, defeito em sua pele, aparência defeituosa, por que a igreja não pode ter? Por que você acha que o seu irmão tem que ser perfeito? Que não pode ter defeito? Porque você acha que a liderança que está falando para você nas células ou nos cultos ou te liderando em algum ministério não pode ter uma palavra, não é de autoritarismo, mas é uma palavra de direção para a sua vida. Não podemos tampar o sol com a peneira. Tem coisas que a palavra direciona, Mateus 18, se eu não me engano, que devemos levar para os anciãos, para os pastores, para o presbitério da igreja, para ser tratado. Ferida que não é tratada, se ela apodrecer, dá o quê? Bicho? Gangrena? Pode cair. Um corpo, um membro que é arrancado fora do corpo, ele não serve mais para nada. Mas nós precisamos cuidar daquilo que o Senhor nos confiou, amém? Jesus diz: Pai, de todos os que tu me deste, nenhum se perdeu. Nenhum se perdeu. Então, meu irmão, se você sabe que aquele discípulo, que aquela pessoa que o Senhor te confiou a orar, foi o Senhor que te deu, não deixa de orar. Não deixa de discipular. Precisamos ser intencionais. Assim como nossa expectativa num dia de congresso é grande, num dia de conferência, de aniversário da igreja é grande. Tem que ser a mesma expectativa nos cultos de quarta, nos dias de célula. Ei, o Senhor fala que nós somos membros, somos muitos, porque Ele não nos chamou para andar só. No caminho de Emaús eram 2, Jesus andava com 12, falava para multidões, diz: é melhor serem 2 do que 1, porque se um cai o outro levanta. Isso não é apenas para casais, mas isso é para irmãos. E Pedro diz: Senhor, para onde iremos se só tu tem palavras de vida eterna? Mas ele está falando isso. E ele diz: o que ganharemos se estamos deixando tudo para trás? Deixamos pai, mãe, e o Senhor Jesus, ele diz: ganhará muito mais. Mas não está falando sobre riquezas, está falando sobre irmãos. Estamos deixando mãe, família para trás. Nós estamos deixando a nossa segurança, o nosso sustento. Senhor, o que nós ganharemos com isso? Muito mais. Não permita que as coisas negativas, inerentes ao ser humano, a podridão que há em nós, gerada pelo pecado desde a fundação do mundo, não permita que isso te faça ter uma visão deturpada da noiva de Cristo. Mas tenta olhar como Cristo olha a igreja. Seja ativo no corpo de Cristo, não um membro morto. Sabe aquele dedinho que nasce no povo a mais, que não serve para nada, fica pendurado? Sabe? É feio, né? Estranho. Tem até unha, né? Quem tem, me perdoa. Mas você também, eu sei que você quer arrancar. Não seja um membro inútil. Amém? Vamos buscar. Pegar esse evangelho que nós cremos. Jesus, eu não falei nada do que estava escrito. Vamos pegar esse evangelho que nós cremos e tentar espalhar ele.
Vamos ser intencionais no discipulado. É 2, é 3 que o Senhor te confiou, é 1. Cuida desse 1. Ei, quando o Senhor Jesus chama Abraão, diz: Abraão, vem aqui. Eu te farei. Jesus é massa. Te farei como as estrelas do céu. Ei, era de dia. Pastor Gemerson, era de dia quando o Senhor falou isso. E isso se cumpre em Abraão, vai se cumprir lá em Jacó, quando ele tem os 12 filhos. Se o Senhor te confiar 1, meu irmão, é esse 1 que você vai cuidar, vai amar, vai discipular. Nós precisamos voltar a ansiar fazer discípulos. Sua primeira célula é na sua casa. Sabe como é que você mais fala do amor de Jesus? Sabe como é que você melhor prega? Na forma como você trata a sua esposa, como você cuida do seu marido, na forma como você fala com seus filhos. Eu queria ser como Nanda, lidando com os meninos dela. Só que meus meninos não é igual ao dela, né? E Nanda falando, é um amor, paiinho, maninha. Não. De Senhor, no primeiro não, quando ele rebateu, eu não. Estou falando de você não, filho. De tia Fernanda, de tia Fernanda. Tá vendo, gente? Ó, Pedro, Priscila, ó, Pedro. Espírito de Pedro. Ministério de Louvor, vamos trabalhar? Já, meu amor. Já. Igreja, sai daí, meu filho. Hoje que tem água de coco, sai daí, mosca. Ah, se eu tivesse bebido antes. Sai. Agora é que caiu mesmo. Nós precisamos voltar ao primeiro amor, às primeiras obras. Como eu falei na quarta-feira passada, a gente se vangloria de uma igreja que é bíblica, que tem pastores centrados, amáveis, pastores que nos direcionam bem, que não usurpam da igreja, do que pertence a Cristo. Mas isso não pode nos cegar com essa glória, com esse orgulho e nos fazer esquecer do primeiro amor, de voltar a praticar as obras, as boas obras. E o imperativo é ide. Não é à toa que essa igreja tem esse nome. Não é por conta do G12, porque nós nascemos da Jerusalém, que é em células, e assim também nós somos. Não é por conta disso, não. É por conta de Mateus 28, 19. Por conta do imperativo ide, vão. Nós precisamos voltar a amar vidas. Outra. Ó, gente, olha, gente, ó. Jesus. Glorifica a Deus, igreja. Sabia que um dia eu vencia. Vocês estão vendo a minha ascensão social? Vocês são testemunhas. Oh, Jesus. Vamos nos colocar de pé. Nós não vamos nos demorar. Ainda quero comer milho hoje. Olha aí. Amar a Jesus. Voltar aos princípios, aos fundamentos. Por favor, leiam Hebreus 6. Sobre os fundamentos da fé, o fundamento da igreja. Leiam Apocalipse, não tenham medo. Busquem aprender sobre os últimos dias. Jesus é claro quando ele diz que ele conta essas coisas a nós, para que não sejamos pegos de surpresa, distraídos ou dormindo.
A Bíblia ela é toda amarrada. A Bíblia ela é toda ligada. Quando Jesus fala que Ele é a porta e nós precisamos passar por ela. Quando Ele diz, eis que estou à porta e bato. Quando Ele fala que Ele é o pastor e quem ouve a voz dEle é a ovelha dEle que reconhece e vai para onde Ele vai. Vamos lá para o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. São essas ligações na Bíblia que vai nos fazendo nos apaixonar. A revelação da palavra do Senhor tem que voltar a te impactar, meu irmão. Ser como os irmãos bereanos, que Paulo diz que ele terminava de falar lá na sinagoga e eles iam olhar nas Escrituras. O Senhor Jesus, Ele não veio para abolir a Torá, não. Veio para explicar o porquê, tudo desde o início. Porque nós precisamos estar em Cristo. Aí vai fazer alusão lá à arca de Noé, que quem estava na arca foi salvo, meu irmão. Quando eu vejo essas coisas, sabe, Nanda, eu fico maravilhada. E isso me faz me apaixonar cada vez mais pela palavra do Senhor. Que você volte a ter prazer pela palavra. Que você volte a ter amor pelas vidas, ensinar a outros. Se permita também ser discipulado, ser consolidado. Se permita ser tratado. Sim, coloque no crivo do Senhor tudo o que seu líder está falando. Realmente, será que é isso? Deixa eu olhar na palavra, o que é que fala a palavra do Senhor sobre isso. Não, meu líder realmente, ele quer o meu bem. Realmente, ele está falando o que eu devo fazer e é certo. Precisamos voltar a olhar para a igreja de Cristo com olhos como de Cristo. Como de quem vê lá de cima. E ele já vê como nós seremos na glória. Amém? Pede ao Senhor para te fazer imagem e semelhança dele mais uma vez. Pede ao Senhor agora nesse momento para que te dê um coração como o dele. Pede ao Senhor para que você venha queimar novamente, ser ferido de uma ferida com fome e sede de Deus. Para que você não precise buscar em outras fontes, porque você vai ter encontrado a fonte de água viva, a fonte eterna. Senhor, que gere em nós um prazer de ter novamente, Senhor, estar em teu prazer. De estar novamente, Senhor Deus, no lugar de agrado do Senhor, amável do Senhor. Lugar onde o Senhor tem deleite em nós, onde o Senhor se agrada de nós. Onde o Senhor não nos chama por nossos erros, onde o Senhor não nos chama por nossos defeitos, mas o Senhor vê quem nós somos e seremos na glória. O Senhor olha para nós e não vê aquilo que é pecado em nós, mas o Senhor vê o que o homem não vê. O Senhor ver além. Obrigado, Jesus. Porque o teu amor nos constrange. A tua graça nos constrange, Senhor. Obrigado porque através dessa porta nós podemos entrar, Jesus. Obrigado porque através dessa porta nós podemos acessar o Pai. Só através de Ti, Jesus. Nós te agradecemos por nos apresentar esse caminho que não é fácil, mas nos leva a um lugar de deleite, um lugar de glória. Nos faz amar novamente
novamente vidas. Nos acorda, Jesus. Que as nossas células voltem a ter visitantes, que as nossas células voltem a ser, Deus, lugar de novidade, de vida para eles, onde as boas novas sejam pregadas, Senhor Deus, para aqueles que nunca ouviram. Que as nossas células voltem a queimar de amor por Ti. Que haja anseio, Deus, por evangelismo. Que haja anseio pela visita aos doentes. Que haja anseio novamente, Senhor Deus, de orar pelos enfermos. De alcançar, Deus, os doentes. O Senhor mesmo diz: eu não vim para os sãos, mas para os doentes. Jesus, nos ativa no Teu reino. Como a Tua palavra é, Senhor, viva e eficaz. Completa em nós a boa obra.